Fala rapaziada, como é que vocês estão? Tudo certo? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal do YouTube. Hoje aquele vídeo gostoso de fazer, né? Acabou agora. Libertad 0, São Paulo 2. Grandíssimo resultado de São Paulo fora de casa para assumir a liderança do grupo. Se Deus quiser, ao que tudo indica, para classificar em primeiro para as oitavas de finais. Um ótimo jogo, mas mais importante do que isso, um ótimo resultado, que é o que a gente mais precisava, né? Um jogo que não foi aquele jogo muito complicado, mas quase que o São Paulo se complica ali no meio do segundo tempo, ali mais pro fim do jogo, como tá sendo de costume, né? Só contra o Santos que não foi, mas tirando o Santos tivemos uns 4 ou 5 jogos que a gente abriu o placar e depois tomamos um empate, ou então só empate, né? Mas enfim, estamos virando a chave, estamos mudando, ganhamos do Santos no final de semana, no domingo de Páscoa, hoje quarta-feira ganhamos do Libertad fora de casa. Resultado importantíssimo, como eu falei. Acabou de acabar o jogo, então eu tô sem roteiro, vou falar mais minha opinião crua mesmo, que eu achei do jogo. E vamos lá, né? Antes, queria que todo mundo que criticou o Zubeldia peça desculpa para ele, que essa vitória tá muito na conta dele. Vou explicar por quê. Vamos lá. Primeiro tempo, o Libertad respeitou muito São Paulo, apesar de estar jogando em casa, assim como o Tajeres nos respeitou por estar jogando em casa, mesmo estando jogando em casa. Nos respeitaram muito, então o São Paulo tinha a posse, conseguia sair de certo modo tranquilo, a não ser aos 7, 8 minutos de partida que o Juan quase complicou a gente, né? Saiu jogando errado e o atacante deles quase meteu um puta golaço, faria 1-0 ali, ia ser bem complicado. Mas assim, como eles não faziam muita pressão na saída de bola, o São Paulo tinha posse, não conseguia criar grandes chances, é verdade, até que conseguiu uma jogada pela esquerda. O André Silva sem goleiro, sem zagueiro, sem ninguém, debaixo do gol conseguiu errar, isolou, mas enfim, perdeu uma grande chance, né? Esse tipo de chance não dá para perder em Libertadores. Eu falo que Libertadores, ainda mais no cenário que a gente tá, ou melhor, cenário que a gente tava até aquele momento ali, naquele momento ali, não dá para ficar perdendo esse tipo de chance. Mas então, como eu falei, o São Paulo tinha posse, deixavam o São Paulo jogar, davam a bola pro São Paulo, mas sem grandes oportunidades, tirando essa do André. Acho que essa foi a única grande oportunidade que eu tô lembrando agora. Então o São Paulo tinha posse, mas não conseguia criar grandes chances. E o time do Libertad, até então, que a gente via, era um time muito limitado e que deixava o São Paulo jogar, assim, dava a bola pro São Paulo, não fazia muita pressão. E até então, no primeiro tempo, a única maneira do São Paulo conseguir se complicar no jogo, a única maneira do São Paulo se complicar e deixar o Libertad gostar do jogo era errando saída de bola. E foi o que aconteceu, né? Com aquela saída errada do Juan. E teve mais uma que agora eu não tô lembrando muito bem, acho que foi do Alan Franco. Não, do Cedric. Cedric no finzinho do primeiro tempo, acho que aos 45, 46, o cara telegrafou. O Cedric mostrou que ele ia passar pro meio, passou pro meio. O rapaz roubou a bola, quase que eles fazem o gol, né? Que o cara deu uma coberturinha no Rafael. Graças a Deus foi para fora, que se vai na direção do gol, é gol ali. O Alan Franco não ia conseguir tirar, não. Mas então, o primeiro tempo acabou assim, 0-0, São Paulo tinha posse, jogava melhor, né? Já devia ter feito 1-0 com o André Silva, gol que ele perdeu. Mas o Libertad não propunha grandes perigos para a zaga do São Paulo, né? A não ser a saída errada do Juan e a saída errada do Cedric. Mas era um time tecnicamente limitadíssimo, né? E que deixava o São Paulo jogar mesmo estando jogando em casa. E aí é o seguinte, o São Paulo estava com 3 zagueiros, né? Então estava aqui o Ferrarese, o Juan e aqui pela esquerda o Alan Franco. Aí tinha o Cedric pela direita e o Wendel pela esquerda. Só que o Cedric e o Ferrarese fazem praticamente 2 laterais. O Ferrarese abre muito pela direita e o Cedric também. Então ele faz uma dupla marcação pela direita e estava sendo totalmente desnecessário, porque o Cedric no primeiro tempo inteiro, como o comentarista estava falando, não teve uma ação defensiva. Então o Zubeldia pensou, por que eu vou deixar 2 caras na direita se não está sendo utilizado a minha proposta para isso? Então o que ele fez? Ele tira o Cedric, que é muito mais defensivo, e coloca o Lucas Ferreira, que é muito mais ofensivo. Então a gente ganha um jogador a mais pela direita, ofensivo, e o Lucas Ferreira defende também, algo que a comissão técnica do Zubeldia gosta muito, é que ele ataca e defende, e é ele que abre o placar pra gente. Coloca de forma muito inteligente, ele coloca o Lucas Ferreira. Aí no segundo tempo o São Paulo ainda tinha mais a posse,
mas mais ou menos o que estava sendo o primeiro tempo. E aí o tempo ia passando, chegamos acho que aos 60 minutos, mais ou menos 60, saiu o gol de São Paulo, né, 60 e pouquinho. Escanteio para os caras, contra-ataque, aliás, calma, desculpa. Escanteio para os caras, um lance anterior, o Zubeldia vai e coloca o Luciano. Aí eu gostei muito na hora que ele colocou o Luciano. Porque, como eu venho falando aqui nos outros vídeos pra vocês, acho que esse aqui é o terceiro, quarto vídeo que eu falo isso. O Luciano serve muito pra quando o São Paulo joga atacando o seu adversário. Quando o São Paulo joga com a bola, o Luciano é muito bom. Agora, por isso que ele foi mal no fim do jogo, quando o São Paulo já estava ganhando. Porque quando o São Paulo não tem a bola, é muito mais focado em defender, ele não serve pro jogo. Ele domina a bola, ele tá de costas pro gol adversário, então ele domina a bola, ele já devolve. Ele não tem a velocidade do Matheus Alves e também não tem nada de criatividade. Então agora, sem o Calleri, eu usaria muito mais o Luciano como atacante do que como meia. Quase que de forma unânime como atacante, né? Porque o Oscar deve voltar logo. Temos o Matheus Alves, que joga muito. E até se precisar o Marcos Antônio, que estava sendo utilizado, estava fazendo essa função de meio atacante um tempo atrás, antes de entrar o Matheus Alves. Né? Mas então 0x0, ele coloca o Luciano. No escanteio deles a gente aproveita, dá um contra-ataque mortal, faz 1x0, uma jogada, linda jogada do Lucas Ferreira. Bom passe do André Silva, também, que perdeu o gol no primeiro tempo, deu um baita de um passe. Acha o Lucas Ferreira, faz uma jogada individual, acelera, sai cara a cara, toca na saída do goleiro. Ainda chega a tocar no goleiro e faz 1x0 pra gente. E aí o que acontece? Quando a gente faz 1x0, o Libertad é obrigado a sair. E o São Paulo recua um pouco porque automaticamente aceita um pouquinho dessa pressão. E aí, com o Luciano em campo, a gente acaba ficando com -1. E também com o André Silva, que depois do gol perdido, do primeiro tempo ainda, acabou com a confiança dele, não jogou praticamente nada o jogo inteiro, ainda fez o gol no fim. Mas tirando o gol, não jogou muito mal, jogou péssimo do André Silva. Mas beleza, 1x0 a gente aceitava essa pressão, só que de forma maior do que deveria aceitar. A gente dava muita bola para eles, não conseguia ficar um lance com a bola no pé, um lance de jogada bem trabalhada, quando estava 1x0 ainda, antes do pênalti. E aí, num escanteio deles, que o Alisson, para ceder esse escanteio para ele, saiu com a bola, foi sair com a bola, foi tentar simular uma falta, o juiz não foi na dele. Agora, se foi falta ou não, eu não achei. Também não mostraram muito. Então, o juiz não foi na dele, deu escanteio pros caras, mão do Wendel, péssima partida do Wendel. O Wendel colocou a mão na... colocou não, né? Tava aberto. Ele até tentou, acho que, tirar, mas foi pênalti. E aí o rapaz que foi dar uma cotovelada no Ferrarese, o 10 deles, foi dar uma cotovelada no Ferrarese ainda no primeiro tempo, se pega no rosto é expulso, ainda bem, sorte dele, que pegou no ombro, então ele tomou só amarelo, foi bater o pênalti, fez aquele negócio nojento, né? Foi fazer firula, botou a bola no travessão, né? Não tomou distância, deu um passinho para trás da bola, bateu no travessão. E aí o São Paulo cresceu, né? Cresceu a confiança do São Paulo. Mas ainda assim, sofremos muito além do pênalti, né? Depois do pênalti, a gente imaginava que ia ser um jogo muito mais tranquilo, mas não foi muito o que aconteceu, não. O Alan Franco bobeou uma bola que passou por baixo da perna dele, e esse mesmo 10 quase fez o outro gol, né? Rafael hoje, de novo, salvando muito o São Paulo, né? Fez uma baita defesa aquela. Aí depois teve um chute de fora da área, com o gramado molhado, porque choveu no segundo tempo. O gramado muito molhado, desviou rápido, ele salvou em 2 tempos, ficou com a bola. Nossa, teve mais algum lance que eu tô esquecendo. E a cobrança da falta. A falta dele, os caras bateu na cabeça, acho que do Ferreirinho, e o Rafael pegou também, outra defesa difícil. Então o Rafael, mais uma vez, salvando o São Paulo. Goleiro de time grande tem que fazer isso, tem que fazer milagre, quando precisa, e tá precisando muito, então ele tá fazendo muito. E é isso que precisa. Eu, até um tempinho atrás, não tinha muita confiança no Rafael, não vou mentir não. Não tinha. Não devia ter ido para a seleção, mas isso não é nem por eu não ter confiança nele, mas acho que por um senso comum aí, ninguém acha que o Rafael tinha que ter ido para a seleção, quando foi chamado por Dorival. Voltou um pouco sem confiança, acho que muito pelas críticas, né, que vem recebendo. E agora vem se mostrando um baita de um goleiro de time grande que tá fazendo milagre, né? Então a gente já tava tomando essa pressão. E no nosso segundo gol, mais um contra-ataque mortal. Saímos de trás, acho que foi também uma jogada de escanteio, né? Uma jogada de escanteio deles. Conseguimos sair em velocidade pela esquerda aqui, daí virou pra direita. Baita cruzamento do Ferrarese. A bola tava com o Lucas Ferreira, tocou para trás, Ferrarese rapidamente
achou o Zubeldia, o André Silva sozinho no segundo pau para fazer 2-0 e selar uma grande vitória de São Paulo. Grande vitória de São Paulo. Ainda no fim do jogo teve o gol impedido do Luciano. Seria bom ele fazer um golzinho, né, para um pouquinho de confiança, mas não deve continuar sendo muito utilizado. Agora, contra o Ceará no final de semana ele deve ser sim, porque o Matheus Alves está suspenso. Então não deve jogar. Então eu acho o seguinte, baita vitória de São Paulo, muito por conta do Zubeldia, todas as alterações perfeitas do Zubeldia, até quando colocou o Sabino no fim do jogo. Colocou o Bobadilla. O Bobadilla ele não marca muito, ele não ataca muito, né? Um jogador joga muito na horizontal. Mas enfim, colocou, tá bom. Quem mais? Sabino, Luciano. Então, e o Wendel que fez uma péssima partida. Na hora que ele viu que não tava dando mais o Wendel, demorou um pouquinho. Não demorou, né? Acho que na hora que viu que não tá dando mais o Wendel errou tudo o jogo inteiro. Aliás, segundo tempo inteiro, não vamos ser injustos com o Wendel. Mas errou tudo no segundo tempo. Colocou o Enzo Dias, que fez uma partida assim, segura. Uma partida Enzo Dias, que é um cara que defende bem, ataca mais ou menos, né, tem um porte físico. Eu gosto do Enzo. Acho que ele é um ótimo jogador. E grandíssima vitória. Agora passamos a liderança do grupo. Provavelmente, ao que tudo indica, se Deus quiser, vamos classificar em primeiro. Temos mais 2 jogos em casa, contra o Libertad e contra o Tajeres, que são os 2 mais difíceis. E o fora contra o Alianza, que a gente deixou escapar 2 pontos em casa. Né? Mas é isso, pessoal. Quero ver todo mundo pedindo desculpa pro Zubeldia. E é isso. Comenta aqui sua opinião, se você discorda, concorda com alguma coisa que eu falei. Não esqueça de deixar o like no vídeo, ajuda muito aí pro YouTube saber que esse conteúdo é legal, é bom. E se inscreve no canal e ativa as notificações, que tem vídeo toda semana, no mínimo 1 vídeo toda semana, de 1 a 2, mais ou menos, 1 a 2, até no máximo 3 vídeos por semana. Beleza? Abraço a todos. Valeu, tchau, tchau.